A ideia de discutir política e resistência em Hannah Arendt é uma provocação mesmo para os tempos que nós estamos vivendo, né? Eu acho que uma série de temáticas poderiam vir à tona. A Arendt tem um pensamento muito rico, muito contemporâneo, com chaves de leitura bastante interessantes e instrumentais que eu acho que nos ajuda a entender o contemporâneo. Mas certamente essa direção que eu quis dar para a nossa conversa hoje à tarde tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no mundo e, de certa forma, no Brasil também, né? É dizer, qual é o lugar de uma perspectiva de resistência, né? A partir dessa gramática arendtiana, né? Como ler uma perspectiva de resistência na gramática arendtiana. De repente, quando a gente lê Origens do Totalitarismo e vê aquele elemento e aquela narrativa tão trágica, parece que dá uma desesperança, né? E a Arendt não é uma autora da desesperança. A Arendt é uma autora que, apesar de assumir o trágico na sua gramática, na sua filosofia, ela guarda também uma perspectiva de esperança, porque ela trabalha com a categoria central, que é a categoria da natalidade, e essa categoria não pode ser outra coisa a não ser estar gestada de esperança, né? A cada novo ser que adentra o mundo é uma forma de resistência a toda qualquer instrumentalização que o totalitarismo anseia fazer em cada um de nós. Então, a política de Hannah Arendt, a filosofia, o pensamento de Hannah Arendt, penso eu que, em alguma direção, ele está ancorado, né, nessa perspectiva, né, de uma resistência, de uma esperança. Bom, mas eu queria dividir os meus momentos hoje, meio que num primeiro momento, falar um pouco sobre o que é que Hannah Arendt entende por política e depois aí passar para dois grandes momentos, que seria o momento que nós chamamos o momento mais judaico, né, uma coletânea de texto delas, chamados Escritos Judaicos, que eu considero decisivo para a sua obra mais disseminada, e fazer aí um aporte sobre o Origens do Totalitarismo, né, linkando com essas feições proto-totalitárias dos tempos atuais, para aí, nesse ínterim, a gente discutir e ir discutindo um pouco essa categoria da resistência. Veja, a política em Arendt, ela tem a ver muito com a questão eventual da história. Arendt, até 33, ou antes de 33, ela estava interessada em estudar o idealismo alemão e estudar a teologia cristã, né? Ela vai, no primeiro momento, estudar o Novo Testamento com Bultmann, né? Teólogo protestante, eram os interesses dela. Então, não tinha muita essa pegada da filosofia política. Então, é um evento, né, uma série de prisões ilegais, o incêndio no parlamento, né, isso tudo, foi esses eventos históricos de 1983 que fazem com que Hannah Arendt dê uma guinada, né, mude a chave. E aí ela diz, olha, não dá simplesmente para ser espectadora, tem que se comprometer com isso. E aí, no meu óculos, o compromisso da Hannah Arendt tanto vai do ponto de vista intelectual, como vai também do ponto de vista da ação. Ela passa a querer entender aquilo que estava acontecendo, a compreender aquilo que está acontecendo, e, em alguma medida, a agir. E aí os seus interesses mudam muito. E é claro que as prisões ilegais e o incêndio do parlamento em 33 na Alemanha tinha tudo a ver com a perspectiva da questão judaica. E aí, nesse sentido, a Arendt desperta para esse métier de pesquisa, e me parece que fica muito claro que política em Arendt tem a ver com o evento. Então, eu gosto de considerar Hannah Arendt uma pensadora do evento, né? O evento que faz a filosofia nascer, né? Então, ela não poderia dizer, provocando, né, alfinetando até algumas perspectivas, ela não é uma filósofa que está de trás do birô. Ela não está simplesmente conjecturando, mas as suas conjecturas
são provocadas pela realidade, né? Então, a realidade tem um impacto, né, que a leva a pensar. Então, se é possível e se é preciso fazer um descolamento, né, para poder, o exercício de pensamento, que é um tema central para o Fábio Passos, que esteve aí com vocês, né? O Fabinho fez isso no mestrado, no doutorado, dizer, o pensar é uma categoria importante para Hannah Arendt, como é para toda a filosofia, e se é preciso se deslocar, se é preciso fazer uma retirada para pensar, né, e compreender o mundo, em Hannah Arendt, essa retirada sempre será uma retirada situada. E é importante dizer que é uma retirada situada, porque significa dizer que eu não abandono o mundo, eu não me alieno do mundo, no sentido de que a minha retirada, ela tem que compreender para poder voltar ao mundo, é o momento do juízo político, para poder agir. Então, política em Hannah Arendt, necessariamente, é expressa pela ação e pela liberdade. São categorias centrais, né? O capítulo 5 da condição humana, nos parece que é um capítulo importante no sentido de compreender como é que Arendt vai pensar a política, né? A política, ela é uma preocupação e é uma ocupação com os negócios humanos, e ela usa essa palavra, né? Os negócios humanos, né? Aquilo que é de interesse do comum, né? Então, nesse sentido, Hannah Arendt entende a política como uma inserção no mundo, tá? Uma inserção no mundo via lexis e via praxis. Essas duas categorias, vamos dizer assim, são chaves de acesso centrais, né, para o pensamento de Hannah Arendt. Em algum momento, ela provoca a si mesma dizendo qual é a pergunta sobre qual é o sentido da política, né? O sentido da política é a liberdade. Quer dizer, é uma dimensão co-originária. Política e liberdade são os dois lados de uma mesma moeda. Nesse sentido, a tradição do saber elaborado no Ocidente meio que pensou a política como meio para se conquistar o fim, que era a liberdade. Em Arendt, isso parece que perde um pouco o sentido, porque a liberdade e a política são instâncias que ocorrem ao mesmo tempo. Nesse sentido, a política é fim nela mesma. Ela não faz essa separação, ela não cria, né, essa dicotomia entre política e liberdade, né, mas elas são expressões que se manifestam no próprio agir. Isso me parece ser importante no sentido de que tudo que os regimes autoritários, né, e totalitários construíram perpassa diretamente por uma agressão, por uma afronta à liberdade. E, nesse sentido, uma afronta à política. Então, o pensamento de Hannah Arendt, em alguma medida, ele é sempre também uma recuperação da dignidade da política. A dignidade da política que foi afrontada tanto pela violência e pelo terror, que já eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas dessa política também que perde sentido, dessa política que, no modo de organização social que a modernidade tornou vitorioso, virou serva da economia, no sentido de que política passou a ser entendida como uma tecne, passou a ser entendida como uma gestão ou uma administração da vida. E aqui me parece que é possível ler na concepção política de Hannah Arendt uma forte base biopolítica, embora ela nunca tenha trabalhado com esse sintagma da biopolítica, né, como Foucault trabalhou, como Agamben trabalhou, como Espósito trabalhou. Ela não usa a categoria da biopolítica, mas a sua construção teórica me parece que garante uma ótima sustentação dessa ideia biopolítica, porque ela vem justamente, vamos dizer assim, condenar essa forma de política que se reduz à simples gestão da vida, que se reduz à administração da vida, onde o campo de concentração é a expressão máxima disso, né? É dizer, a perspectiva da nossa sociedade moderna, né, sob o olhar de Arendt, é uma perspectiva
em que a vida está no centro e a otimização da mesma ela é importante. Mas biopoliticamente, né, aqui usando o sintagma que ela não usou, biopoliticamente, a Arendt está dizendo para nós o seguinte: essa forma de administração da vida ousa dizer quem vai viver e quem vai morrer. Né? Então, eu acredito que essa formulação ela nos ajuda a entender um pouco o que Arendt está aí nos provocando para a contemporaneidade. E aí eu penso que se nós olharmos para as ferramentas que Arendt, né, categoriais que Arendt utiliza, como, por exemplo, a figura do pária, né, ela toma isso de empréstimo do Max Weber. Max Weber diz que o povo judeu era o povo pária do mundo, né, na sua análise sociológica, e a gente sabe que os párias, no contexto da cultura indiana, são aqueles que estão meio que, né, na condição dos desgraçados da vida, mas por uma perspectiva religiosa, né? A Arendt assume essa ideia do Weber, do judeu como pária, mas aí ela não está dizendo que esse pária é aquele que entende que a sua condição é de um eterno desgraçado, mas daquele que está excluído da sociedade, né? E aí eu acredito que essa figura do pária, se ela passa a ser assumida como categoria analítica, ela nos ajuda a entender e a nos perguntar quem são os párias da atualidade. E aí eu acho que com alguma potência a gente pode olhar para o século XXI, tá? E, seguindo o rastro de Hannah Arendt, né, se perguntar quem são os párias de hoje. E talvez, né, sem aqui querer apontar nenhuma verdade absoluta, mas talvez encontrar nas lutas e nas histórias de vida singulares, né, dos LGBTs, dos jovens negros da periferia, das mulheres, dos indígenas. Talvez a gente encontre alguns exemplares dos refugiados que estão hoje, no caso do Brasil, batendo na nossa porta, aí pela região norte. Não é mais um negócio que a gente simplesmente vê pela televisão do outro lado do oceano, né? Os refugiados estão hoje à nossa porta. E aí eu penso que essa categoria de pária, ela nos leva a ler o nosso mundo também, né? Talvez seja importante e seja relevante nos perguntarmos sobre isso. Então, nesse sentido, a filosofia política de Hannah Arendt implica diretamente, tá, em poder e falar e agir nesse espaço público, porque esse espaço público ele é um espaço demarcado pelo agonismo, né? Eu acho que um engano que nós temos é achar que a perspectiva política ela possa ser uma perspectiva da tranquilidade, de uma paz plena. Eu acho que isso é um equívoco ou é um desejo que talvez quem queira isso e tenha feito isso muito bem fossem os regimes totalitários, na medida que queria apenas um monólogo e anulavam, né, toda e qualquer outra possibilidade de pluralidade de discurso. Quer dizer, Arendt entende, tomando como base a perspectiva da Grécia clássica, que a política ela é do mundo agônico. Ela sempre é um espaço de disputa. Ela é sempre um espaço de luta. E aí o mundo atual vive isso com uma força muito forte. O Brasil, em alguma medida, também. Mas as pessoas tomam o efeito da polarização como algo negativo em si. E o aspecto de polarização não é negativo em si, porque isso é próprio da democracia, é próprio da política. Pelo menos, se nós tomarmos como base a perspectiva de Hannah Arendt. O que eu entendo e acho perigoso, e aí muito perigoso, é quando o agonismo próprio da política, como diz Arendt, né, a polarização, a disputa de ideias, que é tão relevante e salutar, ela é mobilizada por um afeto que é muito daninho, que é o afeto do ódio. Aí é um problema seríssimo, ao meu ver. Porque o ódio, ele está na base, ele é o alicerce
de uma série de situações que Arendt identifica, tanto nos escritos judaicos como no Origem do Totalitarismo, como extremamente esdrúxulo, que é o antissemitismo e o racismo. Então, é dizer, essa ideia de que o outro não pode existir porque pensa diferente de mim, porque é diferente de mim, porque existe ou tem uma existência fática diferente da minha. E aí o ódio, esse sim, não pertence à política, e Hannah Arendt denuncia esse afeto como um afeto negativo, né? Então, o afeto que anima a política, diz Hannah Arendt, é a amizade. Pautada em Aristóteles, ela diz, olha, a amizade é política, o amor não, o amor ele requer a perspectiva da privatividade do lar. Se o amor vem a público, diz ela, ele perde a sua dimensão, né, de essencial, que é do mundo privado, né, que é o resguardo da privatividade do lar. Mas a amizade, esse é o afeto público que está lá. Então, essa é a perspectiva que demanda, nesse sentido, uma ideia de ação em Hannah Arendt. Mas aí, Arendt, ela tem umas formulações bastante interessantes, tanto em que é a política como é na condição humana, ela demarca essa capacidade de agir, de se inserir no mundo, e o mundo aí, para ela, é diferente de terra, né? Terra tem a ver com a questão natural, com o planeta, o mundo tem a ver com as relações que nós travamos e desenvolvemos, o mundo tem a ver com esse interesse, com esse estar entre, né, que nós constituímos, né? Em alguma medida, no finalzinho da condição humana, ela diz, a polis é mais do que o próprio do que a cidade geográfica, a polis é o politai, né? Onde tiver um ateniense tem a polis. Nesse sentido, o mundo são todas as relações que nós travamos e ele precisa ser preservado para as novas gerações. E nessa direção, ela diz que essa ação, né, que se constitui no seio do mundo, ela tem que ser um milagre. E é muito bacana, porque não tem nenhuma relação com a perspectiva metafísica ou religiosa, no sentido do milagre fantástico, né? Mas o milagre aí tem a ver com essa capacidade de se dirigir em relação ao outro. O outro que passa a ser um significado de importância, o outro que passa a ser a ter um lugar de relevância para o meu revelar-se. Porque o espaço público é o local onde eu vou jogar luzes, mas também vou ser iluminado. Porque se eu for ao espaço público achando que só a minha perspectiva é a que vale, então eu já abandonei Arendt há muito tempo, né? Quando a gente começa a dar aula na graduação, alguns alunos ficam incomodados, né? Eu sempre trabalho com filosofia política, já pelo 7º semestre, e o pessoal já vem com toda uma tradição filosófica formada. E aí, qual é a posição política, professor, da Hannah Arendt? O que é que ela diz? Qual é o melhor sistema de governo? Quer dizer, tem essa angústia, né? E os leitores mais incipientes ou iniciais também ficam. Eu fiquei lá atrás, quando comecei a estudar Arendt há 18 anos atrás. Quer dizer, a Arendt vai dizer, olha, quer saber qual é o melhor sistema de governo, qual é a melhor saída, o melhor direcionamento? Vai para o espaço público, vai deliberar. Política é a arte da deliberação. Política não tem fórmula pronta. Você tem que correr o risco de responsabilizar-se pelas suas decisões. Então, a capacidade de agir. Agora, o espaço público precisa ser preservado, digo eu, como núcleo duro da questão, para que eu possa retorná-lo, né? Reavaliar posições, redirecionar, né? Ou confirmar aquelas posturas antes tomadas. Mas o que nós temos vamos dizer assim, de núcleo duro, né? É o espaço público, né? É essa esfera de deliberação. Então, por isso que reduzir política a uma simples... É claro que política tem gestão, seria uma tolice, em pleno século XXI, nós de dizermos que não há nenhuma técnica, não há nenhuma finalidade de gestão. Claro que tem. O que a Arendt identifica é que a modernidade exacerbou esse aspecto e a política ficou reduzida a isso.
né? Os espaços de deliberação já praticamente não existem. Nós ficamos, o exercício político ficou, como ela diz no último capítulo de Crises da República, uma outra coletânea de textos muito interessante dela, é dizer, nós ficamos reduzidos ao voto em uma cabine. E achamos que isso é fazer política. E ela diz, não é. Ela usa uma metáfora muito interessante, onde ela diz, quando 6 ou mais de nós sentamos a uma mesa e ali expomos as nossas posições, nós vamos iluminar e ser iluminados. E certamente temos muito mais a ganhar do que essa ideia de um isolamento, né? Numa cabine onde nós achamos que ali podemos definir toda essa situação. É claro que é um outro aspecto muito importante, porque se o milagre da ação é essa capacidade de agir, essa capacidade de transformar, na medida que eu saio da minha zona de conforto, abandono a privatividade do lar e vou ao espaço público, é claro que aí tem um elemento da política muito sério, que são os riscos. Fazer política, ou seja, ir ao espaço público, agir e falar, né? Disputar ideias, há um risco muito grande. E ela usa 2 outras categorias fundamentais para demarcar aquele que age. A categoria do herói e a categoria da coragem. Então, aquele que vai agir necessariamente tem que ser um herói e necessariamente precisa da coragem. O que é muito interessante, ela diz isso também no capítulo 5 de A Condição Humana, embora traga isso em outros momentos também, mas lá é onde está mais forte. O herói aí não significa alguém que detém qualidades especiais. Não é esse. O herói é aquele que entende que há algo maior do que ele que precisa ser disputado. Nesse sentido, é alguém que é capaz de suplantar o seu individualismo. E na segunda parte de Origens do Totalitarismo, analisando, né, a burguesia como uma classe que apenas ficou preocupada com o acúmulo, né, e toda essa lógica, né, do capitalismo que só se preocupou com o acúmulo, ela compara a burguesia, né, à perspectiva filisteísta, que só olha para o próprio umbigo, que só quer a sua própria salvaguarda pessoal. Então, a ideia de alguém que vai para o espaço público é saber que, certamente, o espaço público não é um espaço confortável de estar, porque o espaço público demanda, né, o desconforto da disputa de ideias, né, e, certamente, você vai ter que aí ser alvejado uma série de vezes. E a categoria da coragem necessária a este que age não tem a ver com uma bravura desmedida, né? Ou mesmo com uma híbris, mas tem a ver com uma disposição para agir. Você pode estar, diz ela, né, tremendo de medo, mas adentrou o espaço público, você se torna um homem ou uma mulher de coragem. Então, a coragem e o heroísmo está no sentido de entender que o mundo, né, esse estar entre, precisa ser preservado, precisa ser garantido, e certamente isso demanda de nós um sair de si, né? Um sair de si. E isso não é fácil. Nós sabemos aqui que todos aqueles que se dispuseram a abandonar o próprio conforto do lar pagaram um preço, né? Ela usa a figura do Aquiles, né? Quer dizer, o Aquiles poderia ter envelhecido, ter casado, ter criado galinhas e porcos, né? Ter ficado barrigudo, ter tido filhos e netos. Mas ele faz uma opção por algo maior do que ele mesmo, ele faz uma opção por algo em favor da polis, né? E por isso ele é cantado, né, até hoje pelos poetas e está na memória. Então, essa ideia que ela traz aí dos poemas homéricos, essa figura do Aquiles, a gente poderia atualizar, né, em algumas figuras, como Mahatma Gandhi, né? Ela estava de classe média, foi estudar direito na Inglaterra, poderia ter ficado lá, né? Ter voltado para o seu país, ter construído, né? Ter permanecido o status quo vigente, mas não, mas ele rompe, ele vai na contramão disso tudo, né? São exemplos de personas, né, que entenderam, né, falando a partir da gramática arendtiana,
o que significa, em alguma medida, gerar um milagre, né? Transformar uma realidade, agir, criar resistências, né? Então, a política para Hannah Arendt, ela tem muito a ver com essa questão, né? E Arendt, agora eu vou fazer uma passagem para o segundo momento da nossa exposição, e aí eu quero esclarecer algo fundamental, né? Porque vai ser decisivo para o que a gente vai falar. Quer dizer, Arendt, ela claramente entende que violência e política não coadunam. Onde tiver violência, pode ter tudo menos política. É claro que quando Arendt está falando isso, né, ela está entendendo que você tem um espaço público preservado. E com o espaço público preservado, a disputa é de ideias, a lexis e a praxis, né, o falar, o agir, o se inserir no mundo por isso, né, o revelar-se ao outro e ver os outros revelados nessa iluminação do espaço público, ela já é suficiente. Então, toda e qualquer atitude de violência não tem sentido. E nesse espaço, né, há um modelo de resistência, que é justamente a ocupação do espaço público. Mas você pode estar em configurações que não são políticas, né? As configurações de situações limite, como aquelas que criaram os estados totalitários. Nessas situações limites, aí você tem uma outra linguagem, porque você não está no espaço público, né? E aí, aqui, dito isto, eu quero fazer uma rápida análise da questão judaica em Arendt, porque a questão judaica em Arendt, ela é, ao meu ver, fundamental, né? Arendt chega nos Estados Unidos, né, depois que é presa e estava colaborando com o movimento sionista, e ela resolve agir, né, depois que vê aquilo, e aí ela não tem mais situação tranquila para ela na Alemanha, vai à França, então ela fica presa, inclusive, com o Walter Benjamin, né, na fuga leva os textos do Walter Benjamin e faz a edição deles nos Estados Unidos, e passa um grande tempo lá nos Estados Unidos escrevendo para um jornal alemão, né, e reflete a perspectiva judaica. E durante toda a sua vida, ela vai fazendo essa mobilização a partir disso. Numa entrevista, já nos anos 60, ela chega a dizer, olha, a questão judaica, para mim, é o meu problema e o meu problema político, né? Quer dizer, não que ela reduza o seu pensamento à questão judaica, mas é dali, é a mola propulsora. Então, por exemplo, a questão do antissemitismo é muito forte para Hannah Arendt, ela tentar compreender o antissemitismo, porque o antissemitismo foi essa marca mobilizada pelo ódio. O antissemitismo foi a marca que justificou ou procurou justificar, né, o extermínio, né, de várias pessoas, de judeus, de homossexuais, de negros, de ciganos. Quer dizer, o antissemitismo, ela diz isso em Origem do Totalitarismo, ainda na primeira parte, foi um ódio organizado. Quer dizer, essa ideia de um ódio organizado é de um afeto que não suporta o outro. E que, em alguma medida, ou em todas as medidas, estava deflagrada a partir de um governo. Eu não considero, para ser fiel à gramática arendtiana, o totalitarismo um sistema político, ele é um sistema de governo, né? É dizer, bem naquilo que o Foucault depois vai chamar de uma governamentalidade, é a condução de condutas, e não política, porque política em Arendt tem a ver com ação em concerto, com liberdade, com deliberação. O que nós tivemos no totalitarismo foi a anulação de tudo isso. Mas esse antissemitismo faz emergir um outro aspecto muito forte, que a Arendt também denuncia, que é a ideia do racismo, né? É dizer, esse racismo que passa a ter o outro como aquele que precisa ser eliminado. Eu fico aqui lembrando, falando desses aspectos que, para mim, são muito biopolíticos em Arendt, lembrando também do Foucault, quando Foucault, na última aula de Em Defesa da Sociedade, em 76, no curso de 76, ele vai falar da ideia do racismo de Estado, onde ele diz que o racismo de Estado está para além da perspectiva
étnica, racial. O racismo de Estado é um ódio ao outro que é diferente de mim, que pensa diferente de mim. Nesse sentido, o racismo de Estado pode chegar a matar simplesmente porque não suporta o diferente, né? Não suporta o diferente. Arendt diz isso de outra forma na terceira parte de Origem do Totalitarismo, quando ela está trabalhando a figura do inimigo objetivo. Ela diz, olha, o ódio do totalitarismo e dos regimes totalitários chegaram a criar uma figura que é a figura do inimigo objetivo. E essa figura, ela é sistematicamente vilipendiada, ela é difamada, né, por provocações, por mentiras, a tal modo, né, e aí diz ela textualmente, que até o momento eu estava interpretando, agora ela vai dizer textualmente, abro aspas, essa vida é tão vilipendiada que se espalha nas consciências de que é uma vida que pode ser matada, é uma vida que pode ser retirada. Quer dizer, o inimigo objetivo é aquele que é massificado, e isso tudo em nome de um ódio. Então, o antissemitismo, dentro do contexto do judaísmo, é mais do que um dado histórico. É, na gramática arendtiana, né, também um instrumental de um afeto político, que precisa ser superado e ser resistido. E ela diz isso com todas as letras. É preciso resistir ao antissemitismo, né? Então, se o que alimenta o antissemitismo é esse afeto daninho que é o ódio, né, para a gente atualizar o instrumental arendtiano, eu diria, é preciso resistir a toda e qualquer forma de ódio. Né? Não dá para se pensar a política, a convivência pública, mesmo respeitando o elemento agônico que é próprio da política, não dá para considerá-lo a partir do ódio. Aí jamais. Né? Quer dizer, as diferenças, as disputas são mais do que legítimas e mais do que bem-vindas. Nunca quando alimentadas por um afeto que não considera o outro como um legítimo outro, né? Como diz o Humberto Maturana. Quer dizer, o outro tem que ter aí alguma... mais do que algum significado. O outro é, na verdade, a possibilidade de me iluminar, né? À medida que eu também posso iluminá-lo. Querer anular o outro é reduzir, mais do que reduzir, é acabar com o espaço político, o espaço público de ação e de fala, e, portanto, de revelação de cada ser que age. Então, nesse sentido, uma denúncia que ela fez muito forte nos escritos judaicos foi de que a postura apolítica, a postura de indiferença com a coisa comum, a postura que não se preocupou e não considerou, né, o sofrimento do outro como algo relevante e que precisasse ser considerado, é uma postura a ser denunciada, né? Ela faz isso em todos os escritos judaicos, depois denuncia isso também em 10 páginas de Eichmann em Jerusalém, e isso dá um problema sério para ela se torna persona não grata, porque se apropriando dos autos do processo e se apropriando das falas de muitos, ela vai identificar uma certa colaboração e uma certa apolitia de determinadas castas privilegiadas do judaísmo, e eu acho que isso tem uma provocação muito forte para nós no século XXI, me permitam o argumento jocoso, né, de quando não somos capazes de superar, né, a nossa revolta totalmente protegidos pelo nosso sofá, pela nossa Coca-Cola e pela nossa fatia de pizza, né? Os revoltados de sofá já não têm mais espaço, né? Então, parece que nós estamos indignados com o mundo no conforto do nosso lar, né? Em alguma medida, nós precisamos, sem nenhum heroísmo mágico, mas no sentido de uma responsabilidade pela coisa pública, né, que nesse sentido vai ser maior do que eu, dar um passo além, né? Então, Arendt, ela passa a apresentar, dentro desse contexto da questão judaica e dessa denúncia da apolitia, algumas figuras de resistência, né? Ela trabalha pelo menos 4 figuras muito importantes, muito interessantes, né? Ela diz, entre tantas que há, queria aqui ressaltar algumas, que são figuras onde ela vai demarcar um pouco
como agir, né? E ela fala, por exemplo, do Chelemy, do Heine, né? Um dos seus poetas preferidos, seus escritores preferidos. Então ela diz, olha, o Heine tem a figura lá do desgraçado, né? Quer dizer, mas esse desgraçado é alguém que também, enquanto corpo vivo, é um corpo de resistência, né? E ela retrata o Chelemy, né? Que o Chelemy é a categoria do desgraçado, né? Porque a Arendt chama a atenção para que o judeu possa se ocupar daquilo que o está atingindo. Então ela diz, se eu sou atacada como judia, é como judia que eu vou me defender. Então lá atrás ela já conclama um lugar de fala, não como um lugar de fala que é arrogante, que não admite a outra fala, que se fecha, que se é a única verdade, mas no sentido de uma identidade posta no mundo que precisa ser compreendida e que precisa lutar por si. Né? Então, uma outra figura é o vagabundo do Chaplin, o homenzinho do Chaplin, né? Quer dizer, que é o eterno suspeito, né? É uma outra figura de resistência que ela coloca, sobretudo porque o homenzinho do Chaplin, né? Quer dizer, o vagabundo, né? Aquele que está sem localização social, mas ele vai levando a vida e ele sempre vai extraindo o riso. E o riso é uma forma de resistência. Rir da vida, rir da própria condição, né? E não há nada mais desmantelador do autoritarismo, né? Ou da persona autoritária quando você rir diante dela, né? Quer dizer, é preciso que você mostre que a vida é mais leve. E, nesse sentido, a figura do Chaplin está nessa perspectiva. Mas o Chaplin é o eterno suspeito. É o eterno suspeito. Está bem dentro da perspectiva do inimigo objetivo, né? É aquele que sempre vai ser perseguido, né? Pela maneira de vestir, pela maneira de agir. E se a gente olhar a geografia biopolítica das nossas grandes capitais, né? E olharmos a partir da gramática arendtiana, a gente vai ver que nós temos uma série de eternos suspeitos, né? Nós temos determinados ambientes, determinadas praças de alimentação, determinados locais, onde a tua forma de vestir, a tua forma de andar, a tua cor da pele, te torna um incômodo, um suspeito, alguém que precisa ser vigiado, alguém que precisa ser retirado, né? Em alguma medida, se possível, até morto, para não estar fazendo parte daquele ambiente. Biopoliticamente, as nossas cidades estão demarcadas. A cidade já não é de todos, né? Você tem locais onde a juventude pode estar, determinada juventude, sobretudo a negra e pobre das periferias, e outros lugares não, né? Então, essa figura do Chaplin também é uma figura importante. Eu tenho a figura do Castelo, né? Lá do Kafka, né? Que é a figura daquele, né, que é o homem de boa vontade do Kafka, né, em O Castelo, que é aquele que busca pela cidadania. É uma outra forma de resistência, né? Procurar se entender e procurar se compreender como pertença ou como pertencimento a uma comunidade política. Nada mais esdrúxulo para Hannah Arendt do que a ideia de não ter vínculos comunitários. Ela mesma teve a experiência de 18 anos viver como apátrida e como refugiada. E ela diz, a minha pátria é a língua alemã, porque era a única coisa que eu tinha, né? Fora isso, não se gozava de nenhum direito. Só em 51, praticamente, quando ela lança A Origem do Totalitarismo, é que ela ganha a sua cidadania estadunidense, e aí consegue, né, novamente ter direitos políticos e cidadãos. Então, essa figura do homem de boa vontade do Kafka, que nem é da vila, nem é do castelo, e que a figura do poder do castelo quer se apropriar dele para espionar a vila, e ele fica nesse desconforto, mas quer encontrar uma localização, mas as pessoas da vila também o veem como um estrangeiro, e ele está ali procurando, muito a perspectiva do pária, que está buscando a sua localização no mundo. Porque a ideia de resistência aí é a ideia de vínculo comunitário. É preciso ter um vínculo político, bem naquela formulação do finalzinho do segundo capítulo de Origem do Totalitarismo, quando Arendt diz
é preciso nós termos direito a ter direitos. Como é que eu, Ricardo George, interpreto essa formulação de Arendt? Ela está fazendo isso para criticar os direitos humanos, não no sentido de que ela diga que os direitos humanos não têm validade, mas diante do horror totalitário, tá? O direito internacional e os direitos humanos foram incapazes de dar e garantir uma proteção efetiva àqueles seres que estavam aviltados pela ideologia do terror. Quer dizer, na verdade, é como se Arendt estivesse dizendo, essas pessoas, elas tinham direitos apenas formais, mas não tinham direitos substanciais. Esses direitos não alcançaram essas pessoas históricas, circunscritas socio-historicamente. A gente pode perguntar isso hoje. Se a gente olhar para a nossa Constituição, está lá bem bonitinho. Toda criança tem direito à educação. Que criança? A criança que está no sinal aqui do meu bairro, nesse momento, limpando vidro de carro? A criança que não se alimentou ainda hoje ou que não tem moradia? Quer dizer, a ideia de que os direitos, eles precisam ser direitos políticos que realmente tenham sentido, não seja simplesmente verborragia jurídica, não esteja simplesmente na formalidade da lei. Tá? Então, a ideia do direito a ter direitos é a ideia de ter pertencimento cidadânico, né? Ter essa integração precisa a uma comunidade política, onde goze dos seus deveres e dos seus direitos. E uma quarta figura de resistência, que é uma figura que me agrada demais, que é a figura do pária rebelde. A figura do pária rebelde. Hannah Arendt extrai essa figura de um fenômeno jurídico, né? Que é o caso Dreyfus. Dreyfus era um suboficial do exército francês, judeu, que foi vítima de uma conspiração onde se criaram uma falsa carta, né? Como se ele tivesse escrito isso, e que ele estava passando informações para o exército inimigo. E, em nome disso, ele vai ser preso, vai perder sua patente, né? E isso divide a França, A França fica dividida, uns contra Dreyfus, outros a favor. Né? O Drummond, que é um jornalista conservador, né? Editor do Libero Parole, que era um jornal da direita conservadora na França, passa semanalmente a vilipendiar os judeus e a figura do Dreyfus. E a Hannah Arendt analisa esse caso jurídico, que é estudado na ciência política, no direito e em outras áreas também, dizer como algo exemplar de um ódio que precisa ser enfrentado. Né? E emerge nesse contexto, né, da disputa do caso Dreyfus, uma figura que é o Bernard Lazare, que é um jurista, né, que mesmo que muitos dos seus amigos mais próximos dissessem, olha, não entra nessa daí não, que isso é uma barca furada. Defender o Dreyfus nesse momento é juridicamente complicado, tu vai estragar a tua carreira jurídica. Né? Mas o Bernard Lazare entende que aquilo não é só um caso jurídico, aquilo ali tem uma questão política muito séria por trás, e ele assume essa situação, né, de defesa do Dreyfus, e paga um preço muito alto por isso. Né? Aquilo que nós estávamos falando, né? Ir adentrar o espaço público precisa de coragem, precisa, né, ser um herói. O Bernard Lazare foi esse pária rebelde, que foi capaz de suplantar os próprios interesses, o próprio conforto, em nome de algo maior que estava sendo feito ali, né, na figura do Dreyfus, mas atingia a toda uma comunidade, né, pautada numa mentira, né, pautada num engodo. Isso depois vai ser totalmente desfeito, descoberto, né, as pessoas que escreveram a carta vão ser punidas. Mas a questão central aqui do caso Dreyfus, que eu quero chamar a atenção, é para a pessoa do Bernard Lazare, né, que é a figura do pária rebelde. Então, quem é o pária rebelde para Hannah Arendt? O pária rebelde para Hannah Arendt é aquele indivíduo que é capaz de se entender com o mundo. Né? É aquele indivíduo que percebe que, para além do próprio conforto, da própria salvaguarda pessoal, é preciso agir. Ela diz textualmente nos escritos judaicos, né? Quer dizer, o pária rebelde é aquele que
abandona o conforto do próprio lar, salta do mundo das ilusões, ela diz isso textualmente, salta do mundo das ilusões para se entender com o mundo. E é isso que o Bernard Lazare fez. Então, Pária Rebelde é uma manifestação política. No caso do Dreyfus, usando todos os elementos que o espaço público lhe dava, as instituições, o direito, né? Assim também como fez, por exemplo, a resistência do Mahatma Gandhi, né? A Hannah Arendt tem um outro texto muito bacana, muito instigante, onde ela fala a favor da desobediência civil, né? Quer dizer, diante de leis injustas, de governos injustos, é preciso, né, se manifestar. E é claro que fazer uma defesa da desobediência civil é um problema jurídico, é um engodo jurídico muito forte, porque se pergunta até onde a desobediência civil não é uma figura fora do direito, né? Até onde, mas politicamente a Arendt passa a defendê-la como uma estratégia política de resistência à desobediência civil, né? Que pautando-se pela não violência, você reivindica uma estrutura de luta e de resistência contra a opressão. Bom, dito isto, eu quero avançar e até aqui a gente ficou bem dentro daquela construção que eu estabeleci, né? Quer dizer, onde tiver violência pode ter tudo menos política, porque elas não coadunam. Mas na situação limite, onde nós não temos o espaço público, onde nós não temos as garantias institucionais, como essa resistência vai acontecer? Se nós não temos as instituições, se nós não temos o espaço público para agir e falar e aí promover o milagre da ação, como nós vamos agir? Arendt nos dá uma pista, né? É dizer, fora do espaço público, não é desejável, não é querido, mas talvez não haja outra linguagem a também não ser a linguagem da violência, porque aí ela se torna legítima defesa, né? Quer dizer, nesse sentido, o Pária Rebelde, quando está nesse momento, ele já chega a uma outra pegada, né, dentro da gramática arendtiana. Ela tem um texto de 1944, que está nessa coletânea de textos chamados Escritos Judaicos, né, intitulada A Organização Política do Povo Judeu. Tá? Nesse texto, a Arendt vai ressaltar a importância da resistência da revolta armada no gueto de Varsóvia. Quer dizer, todos nós sabemos, né, por questões históricas ou porque lemos Arendt, Primo Levi, Adorno e outros autores dessa virada do século que fala sobre o totalitarismo, né, que trata sobre o totalitarismo, que esses campos de concentração ou esses guetos tinham uma população enorme de judeus e um contingente muito pequeno de militares. E havia uma certa subserviência, né, porque, como diz o professor Celso Laffer, né, o campo de concentração, ou até mesmo o próprio gueto, mas isso era mais agudo no campo de concentração, havia um desmantelamento da pessoa humana. Começava a se matar a pessoa humana pela sua dignidade, as pessoas ficavam meio que acabrunhadas, como nós dizemos aqui no Ceará, né? Ficavam subservientes, né? Ficavam curvadas à existência e acabavam por assumir a dominação. Quer dizer, a Hannah Arendt diz que isto não é uma boa atitude, que é preciso resistir. E ela, nesse texto, A Organização Política do Povo Judeu, né, ela destaca o valor dessa resistência desses homens e mulheres que pegaram em armas e por dias enfrentaram o exército alemão. No final foram até vencidos, mas ela diz que eles fizeram algo não só por eles, mas por toda a humanidade. E no finalzinho do texto, né, mais ou menos lá perto do final do texto, ela diz, abro aspas, é melhor pertencer a uma tropa de guerrilheiro do que estar parado em um campo de concentração ou ser arrastado para o trabalho escravo, fecha aspas. Então, me parece muito contundente que quando Arendt formula a questão de que onde houver política, onde tiver violência, pode ter tudo, não menos política, ela está considerando, né, que nós estamos dentro desse espaço que o Bernard Lazare agiu, onde as instituições ainda funcionam,
Por exemplo, o nosso momento atual, eu penso que é um momento onde a ação se dá, né, pela ocupação do espaço público, via as instituições, né, quiçá pela desobediência civil. Nós não temos razões, penso eu, no momento, na configuração atual, para estar usando nenhuma forma de violência. Mas isso não implica dizer que, na ausência disso, que a gente vá fazer expedientes daquilo que não se tem, né? Me parece que ela nos dá algumas pistas nessa direção. Tem um outro texto de 44, esse primeiro texto é de abril de 44, esse outro é precisamente de 11 de agosto de 44, e o título é muito interessante, Uma lição a 6 tiros. Né? Já é provocativo pelo título, Uma lição em 6 tiros. E ela fala de uma jovem de 17 anos, chamada Beth, né? Que enfrenta, né, diante de o horror que ela viu, levaram a família dela, levaram os amigos, levaram vizinhos, e ela resolve ir para a resistência armada, e ela mata 6 soldados alemães. Né? Ela mata 6 soldados alemães. Quer dizer, e depois essa jovem é entrevistada, e a Arendt analisa a entrevista dela, dizendo que, em certa altura do texto, né, a Arendt esclarece, pela fala de Beth, que a vergonha diante da opressão extrema implica em não resistir. Que a vergonha não estava naquilo que ela fez, nos tiros que ela disparou, mas na não resistência de admitir a opressão. E bem ao final do texto, Arendt conclui que o feito de resistência da Beth, essa jovem de 17 anos, deve ser relembrado como um rito religioso. Né? Ela conclama que as pessoas, os intelectuais, as pessoas esclarecidas, possam trazer à mente, né, aquilo que a Beth fez, como uma perspectiva de que, na situação limite, veja aí, né, o margeamento que está sendo dado. Quando você não tem instituição, quando você não tem política, quando você não tem espaço público, o campo de concentração é a terra de ninguém, ou como a Hannah Arendt diz em um outro momento, nós não precisamos mais temer, né, a condenação ou a danação eterna, lá do capítulo 10 da República de Platão, ou aquilo que os cristãos fizeram, porque o inferno se encarnou. O inferno é o campo de concentração. Tá? Então, a experiência do campo de concentração é a ausência total de política. E, nesse sentido, essas perspectivas de desobediência e de resistência políticas são fundamentais. É claro que, ao todo de sua obra, né, me parece que é importante observar que a política em Hannah Arendt está demarcada muito por essa perspectiva da lexis e da praxis, e que a dignidade da política é recuperada quando nós abandonamos nossos sofás, ou, para contemporaneamente falar, abandonamos as nossas telas virtuais, e, para além do Instagram e do Facebook, somos capazes também de se ocupar do outro, né, no espaço público, né? E, nesse sentido, fazer frente a toda e qualquer forma de opressão. Porque o autoritarismo, ele ganhou força na época de Hannah Arendt e, de alguma forma, ele ganha força agora. Eu não ouso chamar ou dizer que o que acontece em partes do planeta, né, hoje seja totalitarismo, né? E muito menos no caso do Brasil, por pena de desgastar, sob pena de desgastar o conceito. Mas, como ela diz no final de A Origem do Totalitarismo, né, praticamente é o último parágrafo ali, né, é bem provável que uma coisa que uma vez aconteceu seja mais provável ela vir a acontecer de novo. Então, ela está dizendo que os elementos protototalitários podem estar renascendo. Um deles é a propaganda. Ela fala em A Origem do Totalitarismo como um movimento totalitário, que é aquele estágio antes do regime totalitário chegar ao poder, agia, e agia pela propaganda. E a propaganda, no regime totalitário, isso foi profundamente usado por Hitler e por todo o nazismo, né, por todo o movimento nazista, a ideia de propagar mentiras.
de disseminar mentiras, de estabelecer mentiras. E a Arendt vai dizer, o movimento totalitário, ele sobrevive de espalhar e disseminar mentiras. Um dos seus mentores chegou a dizer que uma mentira dita várias vezes, ela pode chegar a ter a força de verdade. E a gente tem que se perguntar até onde a propaganda, em algum sentido, não nos atinge hoje em dia. Sobretudo com a potência daquilo que Hannah Arendt não viu, que são as redes sociais, o poder de disseminação. Então, a noção de verdade e de mentira na política é outro elemento muito caro, né? Ela tem um texto sobre verdade política, né? Isso é muito caro, inclusive aí na revista que o professor o Fábio Passos edita, o Cadernos Arendt, tem um texto meu que saiu em dezembro do ano passado sobre isso, onde eu faço considerações, né, tentando entender um pouco o que nós passamos no mundo a partir dessa gramática arendtiana. Mas para a gente ir tentando dar formas finais, né, entender essa perspectiva de que a propaganda é um elemento central, porque ele é disseminador de mentiras, porque ele gera engodos. E, nesse sentido, o regime totalitário ele é uma ideologia que se instala. E o conceito de ideologia para Hannah Arendt tem a ver com a lógica de uma ideia que nega a realidade para construir uma outra realidade. Tá? Ideologia para ela tem a ver, portanto, com negar a história. Né? Ou como um amigo, que eu acho que está aí presente via pouco, né, o Joatan Freitas, chama nos seus textos de deshistoricização. Então, a Hannah Arendt já trabalhava sobre isso, sobre como a ideologia é perigosa, porque a ideologia quer negar aquilo que existiu ou aquilo que há. E ela apela ou para o futuro ou para a negação do passado. Porque ela quer construir um mundo paralelo, uma realidade paralela. Né? Talvez, se existir no mundo atual alguém dizendo que não houve ditadura no Brasil, por exemplo, né, não seja exemplar do que estava ocorrendo na época que a Hannah Arendt viu o movimento totalitário vir à tona. Então, essas ideologias elas vão negando, né, e vão destruindo a realidade. Quando o regime totalitário chega ao poder, a Hannah Arendt diz, olha, agora a propaganda assume um papel diferente. Porque se ela era para o público interno, né, nacional, agora ela não precisa, eles já chegaram ao poder. O que é preciso agora é garantir uma propaganda para a comunidade internacional, para que eu fique bem na fita. Internamente, o expediente agora é do horror, é do terror e é da violência. Não concorda comigo, censura, cadeia, prisão, campo de concentração. Né? Então, a Hannah Arendt vai, então, compreender que a violência, o braço da violência no totalitarismo, ele é um braço que tem um papel extremamente importante, porque ele é anulador de toda e qualquer oposição. Porque ele silencia, ele cala, ele mata. Né? É dizer, o horror totalitário não quer, de forma nenhuma, a deliberação, não quer o pensamento crítico, né? Não quer a possibilidade da divergência, do agonismo próprio da pluralidade. E não há nenhum romantismo nisso. Né? O agonismo, a pluralidade de ideias, isso é muito desconfortável de se viver, mas isso é democrático, isso é o espírito democrático. Então, a Arendt compreende muito bem que toda forma de autoritarismo, e o totalitarismo como uma forma inédita de autoritarismo, tá bem nessa linha, está bem nessa lógica, né? De concentrar poder para descartar. Não à toa ela usa a expressão fábrica da morte, ou as fábricas da morte, para falar dos campos de concentração, que são verdadeiros laboratórios da experiência totalitária. E se a gente fizer um esforço para entender o que significa fábricas da morte, né, a gente pode ir lá para a TGA, para a Teoria Geral da Administração, e ver os fundadores do curso de administração, né, o Chester Barnard, o Henry Ford, né, o Taylor, né,
É dizer, o que é que esses caras fizeram? Esses caras pensaram uma maneira de otimizar a produção. Então, se alguém chegava na fábrica e um estava construindo uma cadeira sentado, o outro construindo uma cadeira em pé, o outro estava trabalhando de cócoras, né? Ele disse, não dá. Então, eles criaram uma grande invenção do capitalismo, que era o gerente, e disseram, agora vamos organizar a produção, né? O Henry criou lá a esteira, né? Todo mundo agora fica no seu lugarzinho fixo e aí otimiza a produção. O Taylor cronometrou o tempo, pensou a figura do gerente para desenvolver a bancada e uma técnica de um só ensina a todos os outros a mesma forma de produzir, porque era produzir em grande escala. Por que o professor Ricardo está falando nisso? Né? Porque a fábrica da morte foi isso. Só que a fábrica da morte produzia cadáveres. Ela otimizava, tá? Ela otimizava a destruição do humano. O campo de concentração é uma fábrica da morte porque ele é uma racionalidade da morte. Ele é uma inteligibilidade do horror. O campo de concentração, ele é a representação de tudo que é político, porque o que é político é da liberdade. E o que é da liberdade é da capacidade de agir, é da capacidade de falar, é da capacidade de se deliberar e de se opor. No campo de concentração, a primeira coisa que você perdia era o nome, diz o Primo Levi. Você logo era tatuado com um número, e a partir daí você era paulatinamente desumanizado. O campo de concentração é a experiência do horror. Eu vou pedir permissão a vocês para ler uma passagem de Origem do Totalitarismo, que a Arendt, né, me parece ser muito forte, e que, falando de resistência, eu digo que trazer à memória essa narrativa dela sobre os campos de concentração é nos embeber, né, nos encher, né, de alguma forma, de uma capacidade de sair de si mesmo, para que isso não retorne a acontecer. Abro aspas, diz Arendt. Nas fábricas da morte, todos eles morreram juntos, os jovens, os velhos, os fracos e fortes, os doentes e os saudáveis, não como povo, não como homens e mulheres, crianças e adultos, meninos e meninas, não como bons e maus, belos e feios, mas reduzidos ao denominador comum do mais baixo nível da vida orgânica em si mesmo, mergulhados no abismo mais escuro e profundo da igualdade primitiva, como gado, como matéria, como coisa sem corpo nem alma, sem nem mesmo uma fisionomia sobre a qual a morte pudesse imprimir seu selo. É nessa igualdade monstruosa, sem fraternidade ou humanidade, que nós vemos como que refletida a imagem do inferno. A maldade grotesca daqueles que estabelecem tal igualdade está para além da capacidade da compreensão humana. Mas igualmente grotesca e para além do alcance da justiça humana está a inocência daqueles que morreram nessa ingenuidade. Conclui ela, a câmara de gás foi mais do que qualquer um poderia ter merecido, e frente a ela, o pior criminoso era tão inocente quanto um recém-nascido. Fecha aspas. É dizer, esse extermínio sistemático, racionalmente elaborado, biopoliticamente, né, desempenhado, é denunciado por Hannah Arendt como um horror que precisa ser evitado. Né, o Foucault tem uma passagem no último capítulo da História da Sexualidade 1, onde ele também está tratando sobre biopolítica, que ele diz que a segurança biológica parece estar na destruição do outro. O campo de concentração, em alguma medida, fez isso. E aí eu quero dar um salto, mantendo as minhas mãos dadas às mãos de Arendt, mas aqui dando as mãos a um outro pensador contemporâneo, que é o Giorgio Agamben, e fazer a ampliação do conceito de campo. Né, quando esse campo de concentração tão potente e importante para se pensar o totalitarismo em Hannah Arendt, em Agamben ele sofre, no meu entender, uma influência, né, um alargamento
positiva da sua compreensão, e nós precisamos nos perguntar, em pleno século XXI, no seio dos regimes democráticos de direito, onde nós estamos observando novos campos. Os campos onde a vida continua sendo fabricada enquanto futuro cadáver. Os campos onde a vida nua, ou seja, os homo sacer, aquela vida que pode ser matada ou o inimigo objetivo, como dizia Hannah Arendt, pode ser alcançado, inclusive pelos braços do próprio Estado. Quer dizer, onde estão hoje as novas formulações de campo? São nas periferias, são nas comunidades, nos morros? Onde estão? São nos rincões das aldeias indígenas, dos quilombolas, né? Onde estão essas vidas que parecem que podem ser descartadas, que podem ser extraídas como cadáveres fabricados? Né? Então, me parece que essa reflexão se torna importante nesse sentido de nós recuperarmos essa noção de resistência, essa noção de que é preciso nós irmos um pouco além de apenas compreendermos teoricamente os fatos. Né? Me parece, ao meu óculos, que Hannah Arendt, sendo uma autora do evento, uma pensadora da teoria política contemporânea, nos provoca a uma atitude filosófica de compreensão do fenômeno contemporâneo, da vida que nós estamos inseridos, mas me parece que ela não se contenta em ficar nesse exercício confortável da mesa e do gabinete do escritório. Me parece que ela nos conclama a uma ocupação do espaço público via resistência. E para que isso não fique apenas numa impressão minha, né, que eu tire essa impressão de dentro da sua própria gramática, de dentro da sua própria obra, eu quero ler, para finalizar a minha fala e a gente poder conversar, né, uma última citação dela, novamente peço licença para vocês, uma citação também um pouco longa, mas que ela fala do que é que ela entende por compreender. Então, compreender em Hannah Arendt não tem nada a ver nessa redução de apenas uma especulação filosófica. Né? É claro que passa por isso, mas compreender tem a ver com resistência. Ela diz isso no início de Origens do Totalitarismo. Abro aspas para citar Arendt. Diz ela: compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o inaudito do que tem precedentes, ou explicar fenômenos por meio de analogias e generalidades, tais quais se deixe de sentir o impacto da realidade e o choque da experiência. Compreender significa antes examinar e suportar, olha a categoria, e suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocaram sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra forma. E, ao meu ver, ela fecha com chave de ouro ao dizer: compreender significa, em suma, encarar a realidade espontânea e atentamente e resistir a ela, qualquer que seja, venha a ser ou possa ter sido. Fecho aspas. Então, meus amados, me parece que Hannah Arendt é uma autora que nos conclama a um forte exercício de pensamento, a um forte exercício de reflexão, a um exercício que nos leve, né, montados, né, num categorial que o saber elaborado no Ocidente nos forneceu, possamos compreender a nossa realidade, mas sim, possamos também resistir a ela.